Pontualmente, 14 horas da segunda-feira, 14h01, acabou de virar o relógio aqui. Segunda-feira, dia 18, cadê o fundo? Sumiu? Deu pau? Então nós estamos aqui em fundo preto. Não sei o que aconteceu aí, mas tá tudo bem, vamos lá. O Xerec vai resolver, quer dizer, pensamos, né? Ele com a barba dele, com a cara de bravo lá, não dá nem pra brigar muito não. Segunda-feira, 18 de setembro de 2017, começa aqui mais um Salutos, um programa que visa boa, Xerec, que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Saúde, qualidade de vida e bem-estar, essa trilogia depende, obviamente, das pessoas saberem quem são, o que estão fazendo aqui, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, estimular o que tem de positivo para que isso se reforce e exista mais e transformar lentamente, como os hindus sempre ensinaram, transformar lentamente os pontos negativos em pontos positivos, as chamadas nidanas em skandhas, transformar as tendências negativas em tendências positivas. O que acontece, a gente percebe muito no consultório, quando vai fazer uma avaliação ortobiomolecular para avaliação de contaminação de metais, vírus, bactérias, protozoários, príons e etc. E também ver as deficiências, que as pessoas às vezes pedem para trazer um determinado tipo de produto multivitamínico, de A a Z, principalmente vindo dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. O pessoal acha que é porque isso veio de fora, pode tomar à vontade, etc. E a gente sabe que não é bem assim. Cada momento histórico do paciente, da história de vida do paciente mesmo, está indicando determinada carência, determinada contaminação, como é que está emocionalmente esse paciente, enfim, precisa modular e individualizar a consulta. Isso desde a medicina tradicional chinesa, a gente sempre aprende isso. Pegar o pulso, por exemplo, quando a gente pega o pulso daquele dia, naquele momento, né? No outro dia anterior ou no dia posterior, provavelmente o pulso pode mudar. E é naquela hora, naquele minuto, né, que a gente está percebendo o que o paciente precisa. Obviamente que tem uma leitura das tendências e do histórico passado, pregresso e de um futuro próximo. Mas é sempre individualizando a consulta. Nesse sentido, a pauta de hoje é sobre a epigenética. Quais são as novas metodologias? O que está acontecendo para que a gente possa individualizar o tratamento e fornecer para o indivíduo sais minerais, hormônios, enfim, tudo o que precisa, vitaminas, num determinado momento para aquele paciente. Sobre a epigenética, nós vamos falar sobretudo em relação às carências vitamínicas e nutricionais. Isso é mais um assunto que coloca o nosso programa sempre em sintonia com a própria vida. Quatorze horas e 4 minutos, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor Luiz Carlos Fornazieri. Logo que eu me formei em acupuntura, eu tive aula com ele, eu sempre falo isso, de laser puntura. Para mim era uma grande novidade, nossa, fazer acupuntura com laser e tal. E foi uma grande aula, eu lembro até hoje. Ele é acupunturista há mais de 36, ele mandou um currículo para mim que é ilegível, né? Ilegível porque não dá para ler, né? Tem 45 linhas, fora 2 adendos, né? Você está louco, né? Mas enfim, acupunturista há mais de 35 anos, educador, autor conhecido internacionalmente de vários livros, biomédico, fez patologia clínica, estética, acupuntura, fez engenharia biomédica, pesquisador de laser de baixa potência, presidente da Associação Brasileira de Acupuntura Estética, ABRAE, presidente da Sociedade Brasileira de Laser Terapêutico, professor adjunto da Fundação Europeia de Medicina Chinesa com sede em Barcelona. Aliás, ele está indo para a Alemanha logo mais aí, e a gente marcou essa entrevista antes dele ir para lá. Ele tem pelo menos 3 livros, né, publicados. Eletroacupuntura, conforme sintoma, tratamento de acupuntura estética, laser, teoria e prática. Seja muito bem-vindo, Fornazieri, é sempre um prazer recebê-lo aqui, sabe disso, além de... Prazer é todo meu. Além de reconhecer
a autoridade, o estudo, a pesquisa, a prática. Nós somos colegas e amigos. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite e estamos aqui para explicar os momentos mais contemporâneos da tecnologia que está se passando por aí, né? E como a gente vai se adaptando e trabalhando nesse sentido, né, Franzé? A gente está sempre se renovando, sempre estudando, sempre aprendendo mais coisas para poder trazer isso aos nossos pacientes. É a nossa profissão como um todo, né? Sem dúvida. E eu percebo que a gente tem que se adaptar cada vez mais ao momento atual de loucuras que tem por aí, que a gente vê, que a gente não vê, e a gente tem que conviver com isso. Então a gente tem que procurar alternativas para a gente tratar os nossos pacientes a se defender desse processo todo, porque o mundo está completamente mudado, né? Muito mudado? Muito. Tremendamente mudado. Eu vou dar um dado muito interessante. Quando você nasceu, a primeira coisa que o pediatra falou para sua mãe foi para que ela levasse você a tomar 20 minutinhos de radiação eletromagnética vinda do Sol. Foi a sua primeira dose de luz na vida, né? E é uma coisa interessantíssima isso, porque eles falam isso até hoje. E isso acabou caindo de uma certa maneira em desuso, né? Por uma série de confusões, inclusive em relação a... Em algumas culturas sim, mas em outras ainda é bem predominante. E o mais interessante disso é que nós estamos num estúdio de televisão aqui agora cercado de bombardeio de totalmente, né? Eletromagnético por todo lado, de ondas que a gente não tinha a menor noção que pudesse existir. Não é? Então, em 2000, por exemplo, entrou Wi-Fi na vida de todo mundo e tem gente que com essa mobilidade toda de telefonia dorme com o seu telemóvel, dorme com a Wi-Fi ligado e você está recebendo uma somatória enorme de ondas em cima de você que, de alguma maneira, a insistência disso pode alterar qualquer coisa, porque uma onda eletromagnética, se ela começar a agitar duas partículas, ela vai ocasionar uma reação. Então, é o princípio do Sol, né? Quer dizer, o Sol não emana calor. O Sol emana a radiação eletromagnética, né? O calor é a agitação sua que promove, né? Não, e não é só o sol é o som, é a luminosidade. Agora, se a gente começar agora na luz branca, no Wi-Fi, na telefonia móvel, na telefonia fixa, nos meios todos de comunicação, que foi o grande avanço que houve, é meio temeroso a gente até imaginar. Ocorre que a gente tem que conviver com isso. Essas crianças que nasceram nesse século, todas elas nasceram em pé, de cabelo penteado e celular na mão. Você não vê? Pedindo a senha do Wi-Fi. Pedindo a senha do Wi-Fi, né? A criança conversa com você sem saber falar e fica fazendo assim. Aumenta a janela para enxergar que eu não estou vendo. Isso aconteceu com a minha neta. Eu não aguentei a coisa. Uma janela toda esfumaçada de água de chuva, né? E eu coloco ela no colo com 8, 9 meses. Eu vou olhar na janela com ela para mostrar a brincadeira e ela começou assim para mim. O que ela está querendo falar? Abrir a janela. Meu filho, pai, precisa aumentar a tela para ela enxergar. Eu vi o irmão brincando, 9 meses de idade, outra coisa. É muito doido isso, né? É verdade. A gente, quando nasceu, demorava 6 meses para abrir o olho, imagina. Verdade. O pessoal, para acompanhar e participar, fazendo perguntas, eu coloquei nas páginas do Face, mas eu preciso focalizar aqui, porque senão são várias páginas, cada um escreve numa página e acaba me perdendo. Não é na live são os comentários que a gente faz uma brincadeira, dá uma prévia do que a gente vai tratar no programa de hoje. Para participar do programa, eu peço para entrar no facebook.com/salutes, Salutes TV, tá? facebook.com/Salutes TV. Aí vocês estão lá ao vivo, a primeira publicação ao vivo, vocês façam os comentários, por gentileza, nesta página, ok?
Franzélio, o que a gente pode falar da epigenética em relação a essas carências? O que na verdade é o termo epigenética? A gente sabe que a epigenética é a formação da genética, o que precede ou o que pode mudar a própria estrutura genética. Antigamente, não faz muito tempo, aliás, faz muito pouco tempo, do ponto de vista histórico, se falava que, primeiro, neurônios não se multiplicam, era uma grande verdade que caiu por terra. A outra grande verdade que caiu por terra é que a genética é imbatível, não se mexe. Se mexe, sim. É isso mesmo? Se mexe de maneira extremamente competente, né? A epigenética, basicamente, é tudo que os fatores externos podem alterar a sua genética. Isto é, você altera a sua genética por influências externas. Eu diria que hoje em dia 2% da gente está na genética, 98% na epigenética. Na epigenética. Porque nós somos bombardeados por todos os lados, nós nos alimentamos por alimentos que são epigenéticos, é tudo fora da nossa genética, né? Fora da nossa genética essencial. Então, basicamente, o que a gente é um receptáculo muito grande de influências externas que alteram de maneira muito pontual e categórica a expressão dos nossos genes. Tanto faz, eu vou colocar aqui uma expressão meio lúdica, né? Mas tanto faz se isso é uma expressão física, emocional ou mental. Não é? Quer dizer, nós somos alterados, inevitavelmente, dependendo do ambiente em que a gente vive, a gente é profundamente alterado. Alterado, né? Profundamente alterado por isso. Isso, assim, quando é profundamente alterado, você se refere, inclusive, às questões emocionais e mentais? Particularmente, acabei de falar, né? É exatamente isso. Porque você tem uma genética te pontuando uma estrada e todo um caminho fora dessa estrada. E você tem que fazer adaptação. Em que estrada eu vou andar? É uma adaptação o tempo todo, né? A gente é ferozmente questionado e orientado para adaptação, né? O sentido adaptativo impera. E a gente sobreviveu, até hoje vai sobreviver longos e longos séculos aí pela frente, né? Com certeza. Mas o que a gente precisa é de ferramenta de adequação. Não, e cada vez que a gente equilibrando, né, quer dizer, equilibrando os conflitos atuais hoje e os principais problemas que nós temos vivenciando, obviamente que ao equilibrar isso e nos tornarmos mais aptos a viver as intempéries atuais, a humanidade toda avança como um todo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu avançando aqui, eu vou ter novos desafios, aí você está avançando, né? Sem dúvida. Você está falando em emocional. Eu reputo o Brasil como sendo o país mais ansioso que eu conheci dos países que eu conheço. E não são poucos, né? Não são poucos, não, mas de tudo que eu conheço, o Brasil é disparadamente mais ansioso. E aí eu começo a me questionar, né, e falo, bom, então eu sou professor na Europa há 17 anos. Né? Quais países, rapidamente? Portugal, Itália, Espanha e Alemanha. Portugal, Espanha e Alemanha. E eu fico, assim, horrorizado, porque a gente tem uma política, se a gente entrar no momento político, essa coisa toda, tudo isso leva a gente para um grau de ansiedade feroz. Não é? Se você está num país, outro, por pior que seja a situação política de lá, a ansiedade não se manifesta tão evidentemente. Então, esse fator epigenético da ansiedade, se você, de certa maneira, protege-se, não é? Você até convive com ele. Agora, se você não o protege, a gente está cansado de ouvir em consultório as síndromes do pânico, as síndromes não sei de onde, a depressão, a insônia e as pessoas cada vez mais solicitando ansiolíticos, os pacientes de acupuntura cada vez mais pedindo equilíbrio geral, pode vir todo dia e que eu faço, né? Então são coisas que você fala, pô, tem que me especializar nisso, né? Em como combater
esse tipo de coisa, se eu quiser ajudar o próximo, né? Não tem outra maneira de você conviver com tudo isso, né? Então, assim, o brasileiro, ele quer ser, que é a nossa realidade, né? Bonito, saudável, né? E ter dinheiro, quer dizer, ele não consegue se relacionar, não é? Duas pessoas hoje conversando, elas não falam de coisas, elas falam do outro, né? É uma coisa assim muito interessante o que ocorre aqui nesse país, né? E você acha que isso acontece por conta do quê? Por um excesso de falta de contato consigo próprio, distanciamento da própria realidade? Esse tema a gente precisaria de uns 5, 10 programas para só para começar a entrar. Só para introduzir, né? Assim, a ausência de si mesmo talvez seja o maior fator. É muito o outro, né? Nunca o indivíduo. É porque é muito mais fácil apontar para o outro determinados tipos de xereque. É muito mais fácil a gente apontar os outros, né? Tentar ver no outro. Mas as pessoas não sabem uma máxima do Jung, né? Que eu sempre comento nas minhas conversas. Você só é capaz de ver no outro o que tem dentro como valor. Se o outro é mesquinho, é porque eu sou mesquinho. Se o outro é agressivo, é porque eu sou agressivo. Então, o valor interior que a gente tem se espelha, que é chamado espelho, né? Na verdade, esse termo eu não gosto muito, não. Mas, na verdade, é a projeção, né? Porque a pessoa é miserável, então eu tenho aquela miséria dentro de mim para identificar aquela miséria. Senão eu não percebo. Se eu não tivesse aquilo dentro de mim, eu acabo não percebendo. É um valor que passa desapercebido, é o tal da ressonância, né? O que causa ressonância dentro de mim é porque o que está fora, na verdade, se reverbera em mim. E uma das grandes coisas da física quântica é utilizar os olhos não como simples observador, mas sim como holofotes para que a gente possa projetar uma realidade e fazer uma modificação. Carlos Piquelé Correia está perguntando que não está encontrando o link no Facebook, facebook.com/. Eu também não estou na página, deixa eu dar uma olhadinha só para ver se está na página ok aqui. facebook.com/SalutesTV. SalutesTV. facebook.com/SalutesTV. Está lá a primeira publicação. Tem várias pessoas alcançadas. Eu estou acabando de curtir aqui, tá bom, Carlos? Por favor, seus comentários por lá, por gentileza. E essa história que eu coloquei na abertura do programa, quer dizer, o pessoal vai para a Europa, para os Estados Unidos, já vou trazer um complexo de vitamina A, Z, de zinco, a cobre, e vou tomar que nem louco, porque isso existe também, é uma realidade ansiosa, né? É o império dos sentidos. O império dos sentidos. As pessoas vão e só vale o que está escrito em idioma não português, né? E vale qualquer coisa, né? Vale qualquer coisa. Voltando para a epigenética, né? Uma das melhores maneiras do indivíduo se corrigir é se suplementando. A melhor suplementação que existe para o indivíduo é a alimentação, porque ela é epigenética e ela é feita para a nossa realidade, para as nossas células, né? O que ocorre é que, assim, num contexto básico de alimentação natural que a gente necessita, pelo menos assim, eu teria que ter 16 vitaminas diárias, que são as básicas, né, do processo todo, de 21 a 23 aminoácidos, dependendo da linha que a gente vai estudá-los, né? Eu teria que ter pelo menos 23 antídotos de nutrientes que façam com que eu remova radicais livres do meu corpo, porque minha própria respiração consegue gerar de 2,5% a 5% de radical livre, né? Então, são coisas que isso diariamente eu deveria me suprir, isso é uma grande defesa, não é? Então, assim, a alimentação é o caminho. É o caminho não só para mim, mas não só para a epigenética, é o caminho da humanidade, né? A alimentação veio para ficar. Porém,
a gente há de convir que existem os grupos processados, os grupos não processados, os naturais, das diversas vertentes, e cada qual tem a sua falha. O que é que eu faço no meu consultório? Detectando basicamente o que o indivíduo necessita, eu faço toda a indicação da alimentação e ainda converto o grupo bioquímico daquela alimentação em nutracêutico. Então o indivíduo se suplementa de comprimidos, não é? Eu tenho uma professora, doutora, farmacêutica, prescritora, que é a doutora Tatiana Fontes, que pega o seu exame e vai decupar isso em linguagem conforme peso, altura e sexo, o que é que você está necessitando e a quantidade que você necessita daquele dia. O que é nutracêutico, professor? É basicamente alimento formulado. Encapsulado, vamos assim colocar. A composição bioquímica, por exemplo, que você precisa, por exemplo, de comer um alface. E o alface, na sua quebra, na sua hidrólise, ele tem alguns produtos químicos aí, ou bioquímicos, que a gente vai formular via oral para você se suplementar. Porque o difícil, quando eu falo tratar-se com alimentação, é que você tem na nossa cultura aqui café da manhã, almoço e jantar. Ok? E você precisa de um grupo bastante variado de alimentos que às vezes você não consegue suprir nessas 3 refeições diárias, né? Então isso faz com que a gente se suplemente com nutracêuticos, né? Agora, uma questão muito interessante é como é que a gente consegue detectar o processo. Essa que é a grande sacada, né? Porque hoje existem vários equipamentos, várias técnicas. Eu tenho Vega lá no consultório dos antigos, todo acoplado em computadores e tal, né? Assim, a gente tem diversos outros diagnósticos de tecnologia biofísica e coisas assim. E há 2 anos atrás, numa das jornadas minhas pela Europa, eu fui submetido a um teste. E o sujeito veio e tirou uma amostra da raiz do meu cabelo. Né? Eu olhei e falei, bom, eu conheço isso, né? Já há 30 anos atrás, Efraim já usava isso, já se fazia. O que é isso, né? E aí eu comecei a estudar, e na realidade a coisa é bem diferente. É assim, o cabelo, ele pertence ao mesmo folículo, o folículo piloso, ele pertence ao mesma linhagem ectodérmica que dá origem à pele, ao sistema nervoso, ao cérebro, né? Ao tecido conjuntivo, e o cabelo também sai por aí. Significa que nas propriedades e nos componentes que tem o cabelo, não é? Que é os queratinócitos, os melanócitos, isso tem DNA vivo aí no meio da história. Quando eu pego uma raiz de cabelo, ela é um anteparo muito grande de toda a hemodinâmica que está alimentando essa raiz, não é? E todos os fatores externos e internos de campo eletromagnético que estão lhe pegando. Então, quando é um retrato... É um retrato momentâneo teu, e você assim, aqui agora. E com isso, eu coloco numa máquina que decodifica esse campo eletromagnético, converte em linguagem de máquina, isso vai para a Alemanha processa num banco de dados por comparação de ressonância biofísica e promove um diagnóstico e um prognóstico, como você deve se tratar para tentar se adequar àquilo. E a primeira coisa que a gente observa é que a gente come muito errado. Por exemplo,
pode vir uma restrição para você deixar de tomar cerveja durante 90 dias. Um vinho, que é a coisa que você mais gosta, coisa que eu mais gosto, pois é. O que você mais gosta, por insistência, você acaba criando uma compulsão pela repetição. Você vai tomando todo dia aquilo. Na linha do tempo, isso vai ocasionar alguma coisa em você. Então, tem que parar pelo menos um determinado período, porque aquilo naquele momento está lhe fazendo mal, não está lhe fazendo bem, apesar de todo o prazer que ele possa lhe dar. A gente, no consultório a gente percebe muita dificuldade, né, Fornazieri, quando a gente se refere, por exemplo, a retirar glúten. É muito difícil, mesmo porque glúten é muito bom, né? Como dizia Caetano Veloso, o bom é mal e o bem é cruel, né? Na verdade é bem isso, né? Você fala assim, tem que tirar o glúten, tem que tirar a lactose, né? Os derivados, né? Margarina, mussarela, queijos, etc. Aí a pessoa olha assim, você fala, mas você tem certeza? Você fala, pelo menos por essa é a saída, pelo menos por um período. Mas quem é alérgico, né, tem uma alergia a glúten, a gente sabe que não é muito por um período não, precisa retirar mesmo, né? O meu teste, por exemplo, eu não detecto alergia. Tá? O S-Drive, basicamente, ele detecta o seu momento de como anda o seu metabolismo bioquímico inteiro. Sim. Então, eu dou para você o que está faltando de aminoácidos, sais minerais, vitaminas, ácidos graxos essenciais, o que você não deve comer, que é o mais importante, né? O que você pode comer em abundância, o que é prioritário você tratar e o que é simplesmente matéria para você adicionar à sua conduta do dia a dia. Né? E isso faz uma diferença ao longo de 90 dias. E por que 90 dias? 90 dias é o período que as suas células têm para se adaptar à formação de novos conteúdos proteicos. 90 dias. 90 dias em si é o tempo que o teu organismo demanda. Sim. Então você toma um fármaco hoje, vamos lá pegar um fármaco mesmo da indústria farmacêutica, você pegue lá uma fluoxetina, por exemplo, para tomar. Tá? Ela não vai te fazer efeito hoje, amanhã nem depois. Daqui uns 15 dias é que o seu cérebro começa a modular o que você está basicamente tomando hoje. Né? No caso da alimentação, 90 dias. Por falar nisso, o Xerec está de bom humor hoje, eu vou aproveitar. Quer dizer, não está muito também essas coisas, mas, né? Xerec, dá para colocar meu computador no ar, por gentileza? Eu estou procurando o negócio aqui, mas pode colocar ele no ar mesmo, assim? Porque... pode colocar. Eu participei na quinta e sexta-feira passada, eu estava falando aqui com o Fornazieri, desse curso da microbiota, modulação da microbiota intestinal e diagnóstico preciso da disbiose. Entre outras coisas, aqui é a turma maravilhosa que estivemos lá juntos, parte da turma aqui, muito interessante, muito legal. Entre outras coisas, a gente descobriu que a pessoa que toma antibiótico, seja em qual frequência for, demora 2 anos, 24 meses, para que a microbiota se remodele novamente. Para remodelar a biota intestinal, é verdade. Então você imagina, quer dizer, o quanto que a gente precisa, e as pessoas tomaram antibiótico, ou participaram de cirurgia, fizeram implante dentário, ou precisam de antibiótico, ninguém é contra o antibiótico quando precisa. Mas parou de tomar, demora 2 anos para a microbiota intestinal se remodelar, como diz o professor. E ainda assim, ver Sim. todas as necessidades de carências de vitaminas, aminoácidos, proteínas, etc. E o grande dilema nosso, primeiro, é acertar o pH de estômago. Esta é a grande questão. Certo? Então, ele tem que trabalhar no seu lado ácido. Né? Segunda coisa é modular a biota do delgado. Biota do intestino delgado, porque ali 90% é bactéria. E o que você necessita para sobreviver, basicamente, está saindo quase dali.
quase faz toda a assimilação. Toda a assimilação. E o problema é... Depois você vai lá para o grosso. É exatamente isso. Para o cólon, né? Para chegar no cólon, e o que há de erros, né? O cólon, as pessoas às vezes querem repovoar com bactéria do cólon no delgado. Aí você precisa atrasar o que a gente aprendeu, né? Precisa atrasar, passar pelo delgado para ela começar a disparar no colo, que realmente precisa. Sim. Porque se ela está no segmento errado, não adianta. Causa o maior problema. Além de não adiantar, causa problemas, né? Não adianta. Então, o que a gente observa em paciente eles tomam muita coisa para aumentar a motilidade do intestino grosso, problema de constipação, aquela coisa toda. E aí você começa a questionar o indivíduo, o que você toma, né? O 92 da Almeida Prado, né? Sem fazer propaganda. 92 é 2,46 de uma vez só, né? Então, são coisas que você fala, meu Deus, onde chegou a brincadeira, né? E a gente tem soluções caseiras, assim, extremamente interessantes, assim, de kombucha, de kefir de água, kefir de leite, kefir do diabo 4. Então a gente tem mecanismos super simples que ajudam a modular tudo isso, né? Então, se você tem e sabe o que pode comer e de que maneira você pode comer, acabou-se o seu problema. O problema é que nós somos repetitivos, a família estabelece um padrão alimentar e é todo dia aquela coisa, né? É café da manhã, é pão com manteiga, não sei o quê, café com leite, arroz, feijão, bife. O que eu acho muito engraçado, né? E as pessoas se colocam como os senhores da situação, né? Sim, eu estava conversando com um amigo, tá? Ele falou, não, eu faço há 35 anos tudo errado. Tudo errado. E ele falando com um ar de doutorado, eu só olhei, nem questionei, nem quis explicar nada. Eu tomo há 35 anos um copo de suco de laranja grande, tudo errado. Aumenta a glicemia pra caramba, tudo errado, tudo errado. E um pãozinho francês com uma fatia de queijo branco. Pronto. Quer dizer, tem 35 anos que ele só come a mesma coisa. E tudo errado. E como é que você acha que o organismo está respondendo? E você acha que eu vou falar para ele que está errado? Porque ele falou com um ar de doutorado, assim como tipo assim, olha, eu não tomo remédio, não faço nada, eu só tomo... E olha, 35 anos eu só faço isso. É engraçado, né? Bacana. Porque todo mundo que assiste alguns programas de televisão da tarde ou de fim de semana no domingo tem esse tipo de questionamento. Por conta do quê? Porque faz anos que Porque, assim, seu consultório nunca lotou de segunda-feira, depois de alguma matéria da Rede Globo, bem colocada no horário nobre. Então, a gente sofre com esse tipo de coisa. Pois é. As tias da tarde vendendo tudo a tarde inteira, que é bom para isso, é bom para aquilo, é bom para aquilo, displays e displays que vão de cogumelo, da lua, do sol, do norte, do sul, do que quiser tem. Tem, né? Tem, porque é o que sustenta aquela imagem naquele horário, né? Então as pessoas embarcam e não tem noção das consequências do processo todo, né? Então quem está pensando em ter uma melhor qualidade de vida, eu há 2 anos conheci o teste e sou praticante dele até hoje. Pratico como profissional, mas eu pratico a leitura do processo. Então, eu me submeto às orientações todas que vêm dele. Aí eu tenho e tomo a coisa direto, os nutracêuticos todos, e eu tenho noção clara, nos meus quase 70 anos, eu sei exatamente o quanto o meu organismo se transformou, mudou e melhorou. Quer dizer, a dinâmica, o pique que eu tenho, a ausência de patologia e... O que melhorou? Isso, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Se perguntar, eu não sinto uma dor, né? Não tenho um desconforto muscular, ando de moto o dia inteiro, para lá e para cá, né? Na realidade, eu vou usar um termo muito freudiano, né? Melhorou muito a pulsão, né? Muito assim, o tesão pelas coisas, né? De fazer, de pegar, ir em frente. Não é? E os meus pacientes que se submeteram a esse processo,
E os pacientes de colegas que eu analisei e dei para que eles cuidassem da terapêutica, todos assim são unânimes em colocar o benefício do processo todo. É um sistema de análise... Eu faço análise pelo fio de cabelo, isso me vem um relatório a seu respeito de aproximadamente umas 40 páginas, dando para você absolutamente como corrigir qualquer coisa que deu de equivocado em você, corrigir via alimentação. Olha, eu tenho aqui uma imagem, podemos colocar no ar? Deve. Pode colocar meu computador no ar, Xerec, por gentileza. Resumo dos aqui, relatório. Aí você tem um resumo interessante, né? E ele só é válido para os próximos 90 dias. Levanta um bocadinho, centraliza a tela. Não, centraliza. Então, deixa eu ver. Então, você tem ali os principais, a visão global do que o indivíduo está necessitando. Os principais indicadores, e eu não consigo ler daqui, mas tem ali todo o quadro, e você observa que tem 10 alimentos ali colocados. Aqui, né? Isso, aqui. Esses 10 alimentos, este indivíduo em especial não deve comer nos próximos 90 dias. Tá, aqui tem as... Não é alérgico isso, não é por alergia, não é por nada. Mas, assim, provavelmente vai melhorar coceiras que ele tem na pele, descamações, fungos, vai melhorar... porque aquilo que eu falei, o tegumento é o mesmo. Então, quando você começa a entrar em declínio, o cabelo cai, o ciclo do cabelo começa a interromper. Então, você tem queda de cabelo, coceiras ao longo do corpo, infecções recidivas, fungos e coisas no gênero que vão acontecendo com você, especificamente por conta de coisas que a gente põe para dentro. Não tem como, não é? Então, essa parada de 90 dias, ela é fundamental. E aí a gente vai suplementando no restante, item a item do que o indivíduo precisa. E aí, olha, aí eu tenho já os quadros individualizados. Então, ali, é prioritário essas 3 coisas em verdes aí, que eu não consigo ler o que é, tá? O indivíduo se tratar. Certo. Daqui 90 dias, e por que 90 dias? Porque é o tempo que o organismo demora para montar o ciclo todo de renovação. Daqui 90 dias eu repito o teste e comparo. E esses quadrados são maiores ou menores por conta do que esses quadrados? Porque é o que está prioritário em você. Ele vai aumentando conforme a sua... Eu não diria gravidade, mas eu diria... da prioridade. Prioridade mesmo, entendeu? E o verde é a prioridade, né? E observa que isso é específico deste indivíduo. Certo. Se eu fizer, não tem nada a ver com isso, meu. E o verde aqui é as prioridades que precisam ser trabalhadas, né? Você estava me perguntando o que eu senti, né, nesse processo todo. Uma das coisas que eu senti foi meu cabelo, por exemplo, mudou por completo. Ah, é? Não só parou de cair, como cresceu. Está virando o leão da metro. E não é cresceu porque está grande e eu não cortei, não é nada disso. Cresceu, a fibra teve aumento de milimetragem, o fio de cabelo. A gente consegue, eu trabalho com tricologia e eu trato um monte de gente de queda capilar e basicamente o carro-chefe do diagnóstico é o teste. Porque se o indivíduo não está bem dentro, fora está caindo tudo. É verdade. E uma das coisas que a gente melhor observa o indivíduo quando ele está ruim são com mucosas, cabelo e coisas assim, porque de repente o sujeito vai tendo um declínio de uma série de coisinhas e essas coisas basicamente fazem com que a gente detecte em diagnóstico que o cara não está legal. Aí tem um quadro de vitaminas aqui, né? Tem quadro de vitaminas, tem quadro de indicadores de minerais. Esses são os azuis que a pessoa precisa prioritários para o indivíduo. Olha, desses 16 minerais que aí estão, tem 1/4 aí que o indivíduo está precisando.
Por quê? Porque você se suplementa de algum grupo alimentar que não entram os 4. Certo. Não é? Aí tem os minerais também, indicadores de ácidos graxos. Esse é interessantíssimo. Tem gente que toma ômega 3 a vida inteira. Não, eu estou tomando ômega 3, mas na realidade ele precisa do 6 e do 9. Não é do 3. Percebe? E assim, comer peixe, para ele, não é tão comum quanto ficar tomando comprimidinho de ômega 3, né? Entendi. Aqui também tem os ácidos. Agora, você precisa saber, os antioxidantes são fundamentais, também dá para o indivíduo, né? Olha lá, os antioxidantes todos, né? E você está vendo uns quadrados, ó, eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, bem evidentes aí, né? Quer dizer, esses 4 bem evidentes, é fundamental o indivíduo se suprir com isso, não é? Antioxidantes. E aí tem os alimentos que você se supre, e aí os aminoácidos. Esse que está em roxinho aí, tá vendo? Alimentos ricos em oxidantes. Antioxidantes. Em antioxidantes. Se não estiverem na sua proibição inicial, pode comê-los à vontade. Certo. Aí tem os aminoácidos também, Tá, né? aí os aminoácidos todos, toda essa parte mais relevante do amarelo é o aminoácido que está ali faltando. Então, entre 21 e 23 aminoácidos, você tem aqui esse grupo alimentar logo abaixo, vai indo. Aí, ó, esse amarelinho, a tabelinha amarelinha aí, são os alimentos que vai te suprir dos seus aminoácidos. Agora, imagina, eu estou vendo aqui, são pelo menos aí uns 15 a 20 alimentos. Carne, laticínio, semente, lentilha, grão de bico, vegetais, granola. Isso tudo a gente conhece. Uhum. O problema é como você associar isso no dia a dia na tua casa. Porque você vai ter dificuldade, porque na realidade falta mineral, falta ácido gordo, falta vitamina, falta aminoácido. Você vai ter que suprir tudo isso. Então você vai ter que ter um caminhão de feira diário para você. É por isso que os nutracêuticos entram para resolver. Para resolver, né? E eu estou vendo aqui no gráfico também, tem radiação, né, de produção. Isso é um indivíduo que é dono desse teste aí, está submetido, às vezes, bom, da coisa mais interessante, olha, ele, 60% né? Da vida do indivíduo é radiação. Pô, essa aqui nem está com problemas, né? Não, os outros dois nem tanto, mas a grande, o vermelhão lá, é radiação brava. Eu descobri um paciente, a semana passada, estava me contando, que na madrugada, ele mora no 17º andar, e na madrugada ele ouve um troço. E eu falei para ele, pesquisa, vê o que é, né? No prédio ao lado, uma companhia de telefonia pegou o andar equivalente ao andar dele no prédio ao lado e montou uma central. Está perdido. Eu falei para ele, você vai ter que tomar muito nutracêutico para ficar lá dentro. Perdido. Ou vai mudar o apartamento, porque daqui a pouco você vai começar a ter dor aqui, dor ali. E é aquele diagnóstico que na medicina não consegue dizer para você o que é, porque ele vai tratar o sintoma, não a origem. Sim. E a gente vai dizer para o sujeito qual é a origem e ele se vê no mato sem cachorro. Ele fala, e agora? Né? Então, você tem que dar alguma suplementação para o indivíduo para ele poder se dar bem no espaço que ele está. Não é? Se neutralizar no meio do processo todo. Eu tenho lá no consultório, eu tenho 1 tonelada de radiação, porque computadores, são máquinas específicas de diagnóstico e coisa assim, mas está cheio de cristal, está cheio de coisa para espalhar campo ali. Entendeu? Você usa cristal, basicamente? Eu uso basicamente cristal. O cristal é um excelente espalhador de... E aí você usa o quê? O quartzo mesmo? Quartzo. Quanto mais rudimentar, melhor, né? Menos polido, né? Sim, menos polido, porque a superfície dele, por ser multifacetada, a hora que a onda bate aqui, ela entra numa reflexão randômica, né? E ela não te pega direcionalmente, né? É bem interessante.
E ainda tem alimentos relacionados à resistência aqui, né? Tem Sim, melhorar a tua resistência toda, os indicadores de interferência de frequências. O problema é frequência, Baldar. O problema é frequência. Entendeu? Frequência você não vê. Ela está aí, mas você não vê. A frequência desse holofote branco em cima da gente. Aqui, né? Não é? Quantidade de Você pega, aqui, mas assim, se eu fico aqui dia e noite, eu vou ter seríssimos problemas. Não é? Então, eu vou ter que me defender. Você trabalha aqui, você vai ter que se defender. Uma vez por semana eu estou aqui fazendo... Então, uma vez por semana, talvez a carga seja pequena, mas você vem todo dia e faz a mesma coisa o tempo todo, muito possivelmente essa radiação vai te perturbar. Com certeza. E esse método está chegando aqui no Brasil? Já faz quanto tempo? Não, eu já trouxe há algum tempo. Há quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Então, 1 ano que eu trabalho com ele direto. Sei. E trabalho muito na tricologia com ele. Para mim é diagnóstico fundamental para eu tratar qualquer queda de cabelo, para saber exatamente o que é. E introduzir na acupuntura, introduzir na minha terapêutica. Então, qualquer paciente meu que entra, eu submeto ao teste, faço a suplementação, vejo como é que o indivíduo reage e se sobrar algum problema pontual lá na frente, eu trato. Não é? Porque realmente, a gente que é acupunturista sabe, o que mais aparece para a gente é dor. A gente é altamente competente em tirar dor. É fato. Tá? Super competente com qualquer coisa. Né? O problema é que o indivíduo vem com a dor e você não sabe o que é, mas você está tirando a dor. A gente pode fazer até um aspecto nosológico oriental, descobrir a síndrome, aquela coisa toda, eu até sei o que poderá ser, por pulso, língua, aquela coisa toda. Né? Mas assim, se o suplemento... a alimentação adequada para o indivíduo, ele não vai ter dor. Ele não tem dor. Se tiver, é uma dor muito pontual. E aí é extremamente fácil para a gente diagnosticar. É o que a gente sempre estuda, também aprende, né? O que eu ouço muito também, o indivíduo chega para mim e fala, não, eu fui no médico, meu cabelo caiu, eu fui no médico, ele dosou a biotina e está ótima e eu não sei porque ele cai. Mas o médico só dosa a biotina, só. O problema é o seguinte, o sangue, ele é meio que morto na história, né? Porque a hora que você tira o sangue, ele vai para o anticoagulante e aquilo vira uma matéria quase morta para você detectar alguma coisa. Né? O alimento é vivo. Não é? Então, o sangue em si, principalmente que você vai coagular, vai fazer, mas ele te dá um monte de parâmetro, mas nenhum parâmetro do que eu estou utilizando. Nenhum? Nem absolutamente nenhum. O que eu estou fazendo é um teste biofísico. Não tem nada a ver com bioquímica. Tá? Então, eu não conflito com medicina, estou fora da confusão. Eu melhoro muito, sim, os pacientes deles. Eu melhoro muito. Isso é evidente. Os médicos têm encaminhado pessoas para fazer esse tipo de trabalho? Tem. Eu faço muito diagnóstico para médicos, alguns médicos que trabalham na nossa linha. Sim. Tá? Porque em São Paulo eu sou o único que tem a máquina. São Paulo não, talvez no Brasil tenho eu e tem um colega de Belém que tem a máquina, né? E o que a gente faz? Eu faço diagnóstico para os colegas. Como é que é esse procedimento? Não, você manda o paciente para o meu consultório, eu faço o exame, o paciente vai embora, eu faço o exame e mando todo o relatório de análise e mais a prescrição nutracêutica eu envio para o profissional que me enviou. Mas e gente de fora da cidade, como é que faz? Pode mandar? Não dá para mandar remotamente. Não isso, dá, né? Não, e o cabelo perde o campo eletromagnético após 8 minutos fora do bulbo. Ele até se preserva, você leva ele para onde você quiser. Mas o problema é que o campo eletromagnético que é o que precisa não está mais lá. A hemácia quando você tira do corpo, né? Então é a mesma coisa, ela tem 12 minutos ali de vida e depois tchau.
E normalmente eles batem com os exames bioquímicos, não? Não. Você tem acompanhado isso? Não, eles estão dando uma preferência enorme à biofísica. Porque eu estou trabalhando na profilaxia, eu não estou trabalhando na patologia. Entendi. É o que a gente... Acontece muito no consultório, não sei se você teve esse exemplo, Xerec. Por exemplo, eu tive um caso de uma advogada que deu Immunoleps com auramita. Ela tinha feito colonoscopia uma semana atrás. Tinha tomado do Colax, tinha feito uma lavagem e tal. E não tinha dado nada. Ela até questionou. Falou, pô, imagina, eu fiz isso e tal. Falei, você vai tomar tal produto. E tomou, e depois de 4 dias ela estava expelindo minhoquinhas. E não tinha dado nada no exame. Nem na colonoscopia. Pois é. Como é que você explica isso? Bom, algum bulbo ali no... Muito algum divertículo ali que imaginou e segurou, você não consegue ver um pólipozinho qualquer. Eles são inteligentes, né? Quando percebe que tem um episódio diarreico ali, deve se proteger de alguma maneira. Tudo se resume em preservação da espécie. Inclusive para vírus, bactérias, protozoários principalmente. Né? Pega um fungo de topo para você ver. O que ele quer é preservar a espécie. Fundo do quê? Um fungo qualquer, né? De frente. Você vai passar maus bocados com isso. Com certeza, com certeza. Então, as pessoas que tiverem interesse, Fornazieri, como é que elas têm que fazer? Antes disso, porém, o quê? Olha a cara dele como é bravo. O quê? As nossas vinhetas, senhor Xerec. Aí, tá aí, ó. WhatsApp. Esse aqui para entrar em contato comigo, para mandar o WhatsApp para marcação de consultas. A gente faz terapia neural, para dar acompanhamento nas consultas. Eu utilizo este WhatsApp, 977192266. Esse aí é o loja virtual que está faltando o loja, né? loja.jcbaldan.com.br. Aliás, onde tem o Hidrovitalis. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar o Hidrovitalis no ar. Você já mudou? O Xerec está apressado. O Xerec ele está voando baixo. Volta aqui no meu computador. Ó, o Hidrovitalis grande. Que é esse aqui, ó, que eu indico para terapeutas. Porque é uma máquina grande que você liga no computador. Olha a qualidade da água ali do lado direito que sai aí quando a gente faz o processo. Tem vários programas, tem mais de 3.000 programas aqui para desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. É muito interessante. Iria até ajudar no tratamento, né? Muito, um coadjuvante espetacular. Espetacular. Tem um mini Hidrovitalis também, deve estar mais para frente aqui, deixa eu ver. Tem um mini, esse aqui é o grande e tem um mini também. Então, o endereço esse aqui, loja.jcbaldan.com.br. Qual o outro? YouTube, João Carlos Baldan. Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Tem as câmeras aqui, não dá, eu tenho que ficar dançando aqui. YouTube, Além de Agulhas. Tem mais, Xerec? O site, www.jcbaldan.com.br. Acabou, né? Fim. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, então, Fornazieri, ou para encaminhar pacientes, para conhecer essa técnica, ou ser um paciente, como é que faz? Tem algum... É só mandar um e-mail para mim, que eu acho que é mais fácil, lcfornazieri@gmail.com. lcfornazieri@gmail.com. Né? Eu tenho uma página no Facebook, que também o indivíduo pode acessar, Luiz Carlos Fornazieri. Luiz com S. Luiz com S, tem telefone 97088-2224. Repete aí porque é bom, porque às vezes as pessoas... São Paulo, então. 11, né? 11 97088-2224. Tá. Né? E me encontra fácil com isso, né? Não vejo grande. Meu consultório é Jardins, que esquina da Avenida Brasil, com o Mastro Cafarelli, super fácil, ponto, né? Super simples de chegar. Né? E estamos à disposição dos colegas,
né? E dos pacientes que queiram, e dos indivíduos em si que queiram simplesmente melhorar. Eu acho que a proposta nossa está bem por aí. Não, e com a evolução, né, Fornazieri, com a evolução de todas as técnicas, né, da acupuntura, da terapia neural, da nutrição, da nutracêutica, do estudo da microbiota intestinal. A gente vai fazendo sinergia. É tudo uma coisa que... quando eu fiz psicopatologia, eu nunca esqueço disso, viu, Fornazieri? Tinha uma mesa redonda lá para discutir depressão. Então tinha um geneticista que falava assim, não, todo o problema é genético. Aí vinha o freudiano clássico que falava, não, é édipo. Aí vinha o biólogo que falava assim, não, isso aí é neurônio, né? Isso é com falta de conexão, falta de baixa de neurônio, etc. e tal. Aí eu falava, bom, todos vocês estão certos. Agora, como aqui é o multidisciplinar, eu quero um pai de santo para falar que é encosto e eu quero um padre para falar que tem que benzer, pô. E também estão certos. É bem isso. Quer dizer, todos eles estão certos. Agora, o que vai fazer melhor é a adequação em relação ao paciente, no que ele precisa naquele momento, né? A gente que é um pouco antigo nessa história, e tem uma trajetória... Eu falo a gente, eu e você. Aqui. Não, é só você, não tem nada com isso. Eu faço muita sinergia de técnicas. Eu tenho pureza no diagnóstico, que sem ele eu não consigo fazer nada. Com certeza. Mas para cumprir o diagnóstico e ser o mais assertivo possível, aí eu tenho sinergia de técnicas bem interessantes. Para você ter uma ideia, eu faço acupuntura estética desde sempre. Tá? Eu coloquei o teste para os pacientes da estética, porque tem uma hora que estaciona, tem uma hora que cai, aí começa tudo de novo, e aí o colágeno não está reagindo como deveria, porque a elastina não sei... Peraí, vamos analisar o que ocorre, né? Porque ninguém aqui é milagroso. Então a gente tem, assim, todos os meus pacientes de laser, eu estou introduzindo isso, porque eu também mexo com laser em radiação eletromagnética. Então eu estou juntando essas radiações todas e vendo como tudo isso faz com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, já que a gente tem o prognóstico de viver tanto tempo, né? Se a gente está aí sendo projetado para mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, que seja com qualidade. Com qualidade. Claro. Não é? Cara, mais 20 anos vivo doente, Porque sofrendo, ir não no faz sentido, estaleiro né? eu prefiro ir bem antes. Né? Não, para ficar sofrendo aí. O doutor Laí Ribeiro tem uma frase que é muito interessante. Ele acha que a vida tem que acabar como desliga uma luz, né? Sim, acabou. Tchau. Acabou. Não? Aquela coisa de ficar entubando em hospital. Meu Deus, eu quero fugir disso. Pelo amor de Deus. Quero fugir disso. Então, a gente tem alguns profissionais, amigos, colegas que realmente... o pensamento é comum, né? Quer dizer, pega o Carter, por exemplo, respeito muitíssimo, foi obstetra da minha filha, aquela coisa toda. É um indivíduo que o que ele junta de coisas, do cabedal inteiro que ele já entrou, não é? E é louvável, porque é um indivíduo que saiu de uma escola médica como ginecologista. Clássico. Né? Clássico. Então, ele está onde ele está, e com o conhecimento e as sinergias todas que ele faz, é invejável. Eu tenho uma inveja extremamente saudável disso, e eu procuro muito esse tipo de sinergia. Não é? Então, eu vou juntando técnicas e conceitos que eu puder para melhorar o diagnóstico que eu observei. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso grande trabalho, porque hoje mesmo estava atendendo na clínica, a pessoa não me conhecia, foi indicada por uma colega, ele falou, bom, você faz o quê? Eu falei, bom, depende. Depende, né? Você trabalha com o quê? Eu falei, bom, depende do paciente, depende da hora, né? Tem isso, tem acupuntura, terapia neural, tem emissão transcraniana para equilíbrio, tem acupuntura, tem a gente tem ortobiomolecular. A gente tem um arsenal de ferramentas muito bom, mas o que mais
é fundamental para o indivíduo usar esse arsenal, ele saber o que ele vai fazer, qual é o diagnóstico. Sim. É a mesma coisa em relação aos equipamentos, né? Nós temos encontros lá da Nova Ciência e vem médicos do Brasil todo. E os equipamentos, eles têm uma certa nuance para você lidar com eles. De sensibilidade. Né? Um ajuste de sensibilidade, mas o máximo é isso. A pessoa tem que ter um pré-diagnóstico, saber quem é o indivíduo que está na frente e para que a máquina vai servir. Se não tiver essa clareza, a máquina não vai julgar nada. Ela vai ficar te cuspindo, vai apertar um botão e vai ficar cuspindo diagnóstico e propedêutica. Né? Isso não faz sentido. Né? E uma das coisas que eu observei é que o indivíduo especializado em biofísica e principalmente em troca de membrana e coisas assim, ele entende medicina com o pé nas costas, assim, com a maior tranquilidade do mundo. Porque ele enxerga basicamente como o átomo está funcionando nesse processo. Sim. Não é coisa que o médico não enxerga. Não estou nem discutindo, só estou dizendo a facilidade com que os indivíduos da área da física, da biofísica, da biomedicina enxergam a mesma coisa por outro ângulo e de maneira muito mais rápida. Eu particularmente tenho algumas restrições ao ensino da medicina. Primeiro porque eu fiz um jornal na época, chamado Jovem Médico, eu acompanhei toda a formação dos médicos no Brasil. Depois eu tenho um filho médico, né? Eu acompanhei toda a formação dele. Inclusive ontem ele me pediu acupuntura. Por quê? Tomou umas cachaças no sábado e estava de ressaca. Pô, pai, faz uma acupuntura. Eu falei, legal. Tava com enjoo, dor de cabeça. Legal, vamos lá. Mas com justa razão, né? Claro. Tome todas, depois a gente faz a acupuntura. Com justa razão. Era o aniversário dos primos dele e tal, foi numa festinha. Você tinha que achar ruim, porque ele falou, pai, eu tomei uma cerveja, não dá, mas eu inventei uma cachaçinha que não caiu direito. Legal, vamos lá. E pediu a acupuntura. É legal, né? É legal porque ele foi para logo que ele se formou, ele parou de pedir acupuntura, começou com as drogas, né? Drogas, sexo e rock and roll, né? Todo tipo de inflamatório e tal. De vez em quando ele agora está pedindo, não, pai, vamos fazer acupuntura e tal. Eu acho... É legal porque está tendo uma tendência a acoplar, né? Todo esse conhecimento clássico alopático, que tem momentos que são absolutamente importantes, mas também com outras visões, com outras classes, né? É muito legal. O importante é a gente preservar essa tradição toda que a gente tem de... Eu vou ter que encerrar aqui, porque além do xereque, chegou outro feio bravo ali para me incomodar, ele tipo assim, acabou. Nós passamos, na verdade, 3 minutos. Luiz Carlos Fornazieri, agradeço muito sua presença, eu desejo uma boa viagem à Alemanha, muito grato aí pelas informações, sem dúvida ajudou a esclarecer muitas coisas, inclusive nessas novas linhas aí dos diagnósticos aí por biorressonância, não diria biofísica, né, Fornazieri? Por conceituação biofísica. Então, eu agradeço aí a audiência de todos. Gostou do programa? Divulga, coloca aí no Face, indica para algum colega, faça a divulgação dessas boas informações que a gente se esforça para trazer, porque para falar bobagem, trazer má notícia, preconceito de tudo quanto é lado, tem muita gente fazendo, né? Então vamos tentar fazer pelo menos o nosso trabalhinho de formiguinha, pelo menos ajudando o outro com esse tipo de informações que tenho certeza que sempre trazemos aqui. Eu desejo a todos boa semana. Segunda-feira, 14 horas, ao vivo, estaremos aqui novamente com mais um Saúdes. Boa semana a todos.